Fala galerinha que assiste os vídeos do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta para mais um vídeo pintando Bobbie Goods e o vídeo de hoje a gente vai fazer uma tentativa de fazer árvores de cerejeira. Esse desafio, gente, ele já bombou tem muito tempo, né? Ele não é um desafio novo, não é uma coisa nova que tá rodando por aí, mas eu acho que desde então eu não tenho visto muito mais outros desafios, né? Tipo, a maioria que eu vi, pelo menos, eu já fiz, então se vocês virem algum desafio novo, vocês querem que eu tente, deixa aqui nos comentários. Porque ultimamente eu não tenho mais achado nenhum, assim, tipo... Ai, desafio do portal, desafio das... árvore de cerejeira, desafio fazendo tudo estilo vitral, desafio transformando personagens, esse tipo de coisa. Eu não tenho mais visto nenhum. Ultimamente, no caso, né? Pode ser que tenha parado, né? Pode ser que as pessoas não saibam mais o que inventar de novo, né? E aí só tá, tipo, só completando o livro, pintando normalmente mesmo, depois de ter feito todos os truques que já tinha, né? Mas se vocês viram algum truque por aí que vocês assistirem em outro canal e querem que eu tente fazer do meu jeitinho aqui, coloca aqui nos comentários pra eu dar uma olhadinha e ver como que eu posso trazer pra vocês, tá? Esse vídeo fazendo as árvores de cerejeira, ele, como eu disse pra vocês, já é um desafio antigo. Eu coloquei ele na minha lista, mas eu fiquei esperando um tempo pra fazer, primeiro porque eu queria que as minhas acrylics chegassem. E aí, depois que elas chegaram, eu já tinha uma agenda, né, completa de como que ia ser cada vídeo, onde cada vídeo ia, qual que ia ser cada desafio, ou qual era o vídeo dessa semana e não sei o que, e aí já tava, tipo, uns 2 meses programado, então acabou não saindo, né, antes, né, que deveria ter saído. Esse era pra ter sido o primeiro vídeo de agosto, mas como eu disse pra vocês, eu acabei não conseguindo postar 1 ou 2 vídeos que estavam programados e acabei atrasando a agenda, né? Então esse vídeo, que era pra ser o primeiro de agosto, acabou sendo o segundo, mas tudo bem também, porque aquele do desafio todo rosa também ficou bonitinho. Mas eu queria ter aberto esse mês com essa pintura, porque ela ficou muito linda, gente, sinceramente, eu adorei ela. Eu acho sim que faltou uma coisa, mas como eu disse pra vocês, eu sou muito cagona pra fazer ela, que é a parte branca, tá, gente? Então, eu não usei muita posca nesse, na verdade eu acho que eu nem usei a posca, tirando aquela parte ali que eu fiz do sol. Tirando isso, eu acho que eu não usei. E eu devia ter usado, eu sinto que eu devia ter colocado branco em alguns aspectos do desenho, mas eu realmente sou muito perdida em questão de onde colocar o branco no desenho, né, tipo, pra dar uma iluminação, um brilho ou o que quer que seja. E aí eu acabo preferindo não colocar, pra ao invés de acabar colocando e estragando o desenho, prefiro não colocar, prefiro que a gente tenha esse sentimento de que está faltando alguma coisa do que colocar e estragar tudo. Mas assim, é isso. Gente, esse desenho foi a coisa mais linda, sério. Eu não sei se é o meu favorito, mas eu achei ele tá nos top 10. Até o momento, né, gente? Porque a gente também tem muita coisa pra pintar ainda. A gente tem muitos livros pra pintar. Eu ainda não completei nem um livro que eu tenho. Então, eu ainda tenho o Bobbie Goodinhos falso, eu ainda tenho os 4 livros, né, do Bobbie Goods original. E tem mais alguns chegando, depois eu vou mostrar pra vocês todos os que eu tenho, que eu comprei recentemente, porque eu comprei mais alguns recentemente. Alguns já estão aqui, outros estão a caminho. E aí, quando esses que estão a caminho chegar, eu mostro pra vocês os outros livros que a gente tá inventando. E aí, se vocês quiserem que eu pinte, né, algum dessas novas ilustrações antes de acabar o Bobbie Goods, porque a intenção é a gente primeiro acabar o Bobbie Goods e aí depois ir pintando outros livros. Mas se vocês quiserem que eu traga o outro livro, assim que vocês verem quais são os livros, vocês comentam assim, tipo, eu quero que você pinte um desenho desse aqui. Aí eu trago, tá bom? Mas enfim, esse desenho, gente, como é que eu fiz? Eu vi várias pessoas, né, fazendo esse desafio da árvore de cerejeira. E eu vi que muita gente pinta primeiro o desenho de fundo e aí deixa elas por último. Porque é uma coisa que você tem que passar por cima. Você vai usar acrílico, né? Então você vai cobrir as linhas originais, só que você precisa ter o fundo. Porque as folhinhas não vão cobrir 100% da parte do fundo do desenho. Vai ter a parte do fundo ali. E aí, se você não pinta ela, se você não faz as coisas que você queria fazer antes nela, vai ficar o fundo todo branco. E aí, depois, quando você for tentar passar por cima da acrílica que você já passou, vai borrar e aí vai ficar tudo esquisito, não vai dar certo. Então, a primeira coisa, se vocês querem fazer esse tipo de desafio, vocês ainda não fizeram, vai pintar primeiro o fundo, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi pintar o céu, pintei as nuvenzinhas do jeito que eu queria.
E ali é um porzinho do sol, né, gente? Podia ser um porzinho do sol rosa com roxo, mas como já ia ter duas árvores, né, uma rosa e uma roxa, eu achei que não necessitava fazer um pôr do sol rosinha com roxo. Então eu escolhi pelos tons de amarelo e laranja, achei que ficaram mais bonitos, inclusive ficaram lindíssimos. Fiz uma iluminaçãozinha do sol nas árvores, na cerca, nas plantas, na cachorrinha que tá passando. Então tá tudo iluminadinho, tudo que eu acho que o sol estaria tocando, está tocando. Apesar de que eu acho que eu podia ter colocado uma iluminação nessas florzinhas aqui que estão na cestinha dela, acabei não colocando, mas tudo bem. E aí depois que eu fiz tudo isso, eu vim pintando as árvores. Eu desenhei os galhos, né, gente, antes pra vocês, porque a árvore de cerejeira, ela tem muitos galhos, ela não é uma árvore grossona que nem essa, né? Na verdade ela é uma árvore mais fina, com muitos galhos finos e alguns galhos mais finos ainda. Só que eu acabei não fazendo esses galhinhos muito fininhos, porque eu achei que as plantinhas iam acabar cobrindo de todo jeito, então não ia adiantar muita coisa. Eu acabei só fazendo esses galinhos medianos mesmo, em várias direções. Achei que fica melhor assim. E deixei. E aí, gente, esses galinhos não fiz muito detalhe não, tá? Então não coloquei iluminação, não coloquei sombra. Só fiz ali o galho mesmo, porque vocês vão ver quando eu for passar a acrílica por cima, vai cobrir quase tudo. E aí, gente, eu fiz os galhos, pintei ao redor dos galhos, né? Com a cor que eu quero de fundo. Então a gente vai ter uma árvore de cerejeira rosa, uma roxa e uma amarela. E aí, depois que eu pintei isso, eu deixei de lado e vim pintar o resto do desenho. Por que a direção que eu fiz isso foi pintar o resto? Porque a minha ideia é fazer algumas folhas caindo das árvores pro chão ou pro desenho todo em si, né? E pra fazer isso, como eu disse, eu preciso ter pintado o fundo primeiro, porque se eu for deixar pra fazer as folhinhas caindo e aí depois querer pintar ao redor das folhas, vai dar um trabalho extra tão desnecessário, sabe? Vai acabar borrando a tinta da acrílica, então não tem a mínima necessidade de a gente estar fazendo isso, sabe? Dificultando nossa própria vida à toa. Esse desenho não demorou muito, tá, gente, pra ficar pronto. Eu acho que levou umas 2 horas, 2 horas e 20, uma coisa assim, não mais do que isso. E foi bem divertido fazer ele, apesar de um pouco cansativo, tá? E deu um pouco, assim, de medo, né? Mas sempre dá. Todo desafio dá um pouco de medo, mas a gente tem que fazer mesmo assim, né? Quem tem medo e desiste de fazer o que por causa de medo, né, mano? Esquece. Falou a querida que acabou de dizer que não coloca coisa branca no desenho porque tem medo, né? Hipócrita. Mas, enfim. Pintei a graminha, tentei fazer ali um efeitinho de sombras, né? Porque, afinal de contas, se a luz está batendo nas coisas, como obviamente está, não tem como não ter sombra sendo projetada no lugar, né? Então, gente, eu fiz ali umas sombrinhas. Não sei se eu fiz corretamente, né? Fiz elas meio na diagonal, porque é como o sol, tá? Ele tá meio descendo na diagonalzinha. Não sei, né? Como disse pra vocês, não sei se eu fiz corretamente, mas tentei fazer o meu melhor ali. E não fiz a sombra da bicicleta, gente, porque daí também é exigir demais, tá? Eu não sou tão boa assim, não, gente. Calma lá, segura a emoção do coração. Eu sei que eu até pinto legal e tal, mas aí também, né, já é demais pra mim. Já é demais pra mim. Pintei, então, a graminha com 3 tons de verde, tá? Peguei o mais claro, pintei ali onde a sombra não tocava. Depois peguei um tom médio, pintei só as partes onde a sombra tocava. Depois eu peguei o mais escuro e pintei umas partes, né, entre o médiozinho e o claro, que é onde eu achei que a sombra ia ser mais forte, onde não chegava sol de jeito nenhum. E fiz também como efeito de graminha, né? Porque eu achei que tinha muito pouco mato nesse mato. Achei que a grama tava muito baixa, não tinha condições. Aí fui lá e fiz mais uns matinhos. Acho que poderia ter colocado mais matinhos? Acho que poderia ter mais matinhos. Mas tudo bem, assim também não ficou muito ruim, não. Porque daí também muito, muito, muito mato, assim, parece que o lugar tá abandonado também, né? Então deixa só com um pinguinho de mato mesmo, tá bom. Aí eu peguei esse tom de cinza, que é um cinza meio puxadinho pro marrom, pra fazer essa ruazinha, né, que ela tá andando. Porque a ideia não é, na real, fazer uma rua de asfalto, e sim uma rua de pedras. Então eu pintei primeiro o todo, né, com esse tomzinho, e aí depois eu vou vir com outros tonzinhos de cinza pra fazer as pedrinhas no chão, que no caso não vão ser pedrinhas, igual aquelas que vocês veem em outros desenhos, ou igual aquela que eu fiz naquele desenho do Chazinho da Tarde, sabe? Que tem um patinho, um ursinho e um gatinho. Um gatinho? Não, um patinho, um ursinho e uma cachorrinha. Ou um patinho, um gatinho e uma cachorrinha. Eu acho que é um patinho, um ursinho e uma cachorrinha. Enfim, não foram aquelas pedrinhas, tá, gente, que eu fiz. É aquelas mini pedrinhas mesmo, tipo britinhas, sabe? Que é bem pequenininha mesmo, a gente encontra assim em qualquer lugar que a gente anda. Então,
Fiz essas pedrinhas, não era aquelas pedronas maceta não, tá? Podia ter feito também, podia. Ia ter ficado bem bonito se eu tivesse feito, inclusive. Mas achei que já era muito exagero, né, gente? A gente já tem bastante coisa aqui nesse desenho. Acho que se a gente for colocando muita coisa, pode até ficar bonito, mas minha coluna tava pedindo arrego já. Então, eu acabei deixando só pedrinhas simples mesmo, feitas, né, na batidinha do pincel no papel. E deixa quieto. A roupinha dela eu escolhi fazer com tonzinhos de cinza azulado barra azul, porque eu achei que ela ia ficar uma gracinha de macacãozinho jeans, tá? Então eu fiz ali o desenho da manguinha, fiz um bolsinho na frente, eu achei que esse lencinho na cabeça dela combinava muito com o macacãozinho jeans, ela nessa bicicletinha, colocando florzinhas, achei que ia combinar muito com a estética, então acabei preferindo fazer assim. Podia ter feito ela de vestidinho, sainha, shortinho, blusinha, o que fosse, mas achei que assim ia ficar tão mais bonitinho, acabei deixando desse jeito mesmo. Pintei ela com essa coisinha maravilhosa, um amor, adoro usar essa cor, meu Deus, pra pintar os cachorros. E aí depois eu vim pintando a cestinha, pintando a bicicletinha de corzinhas que eu acho que combinavam mais com o que ela tava usando, né? Pintei os cogumelos de vermelhinho, pintei os cabinhos de uma outra corzinha que eu esqueci, tá, gente, de mostrar. Eu acho que a mesma cor que eu pintei pros cogumelos eu usei pra pintar ou ela ou o chão. Mas agora eu tenho dúvidas. Mas foi uma cor, provavelmente, que eu já tinha mostrado, por isso que eu acabei não mostrando de novo. Geralmente eu faço isso, tá, gente? Quando eu uso a mesma cor que eu já tinha usado anteriormente, eu não mostro de novo, porque eu já mostrei uma vez, acho que é desnecessário mostrar de novo. Mas eu sei que pode ser necessário. A hipócrita de novo, gente, parar de me julgar. Pintei o lencinho da cabeça dela, fiz as sombrinhas nela, fiz só umas sombrinhas básicas, tá, gente? Não fiz muita sombra, não. Pintei as botinhas e aí depois das florzinhas no cabelo, né? Eu acho que eu vim pintando a bicicleta ou foi a cestinha primeiro. Eu não tenho recordações, gente. Minha memória é muito fraca. Mas enfim. Eu escolhi pra essa bicicletinha dela tonzinhos de roxo. Por quê? Porque eu achava que o roxinho combinaria com os tons de azul, sabe? Se eu fosse pintar de rosa, também combinaria. Mas eu acho que muita gente tem feito essa bicicleta ou rosa ou vermelha. E aí eu achei meio sem graça, né? Ia ficar meio repetitivo. Então eu acabei trocando pro roxinho. Eu tava lembrando, quando tava pintando, inclusive, que esse desenho era um desenho que a minha mãe queria ter feito com o efeito das árvores de cerejeira. Inclusive, gente, se vocês verem que tá ficando um pouco mais escuro, tá ficando com mais sombra, né, no desenho aqui no meu celular, marcando no desenho, é porque eu comecei a pintar um pouco cedo, né, só que acabou ficando escuro, e aí foi escurecendo também, porque eu estou pintando em um ambiente aberto, tá? Eu estou pintando do lado de fora da minha casa, que no caso seria a cozinha, que minha cozinha é aberta. E aí a luz foi com Deus, né? Porque foi escurecendo, gente. Vai escurecendo, normal. E aí por isso que acaba ficando um pouco mais escuro, um pouco mais de sombra ali do meu celular pegando ali no topo da imagem. Mas enfim, perdão. Essa imagem era uma que minha mãe queria usar pra fazer esse efeito de cerejeira também, porque ela realmente queria ter feito o efeito de cerejeira, mas ela comprou as canetinhas acrílicas dela depois de mim, né? Que ela comprou inclusive um kit bem maior. Eu tenho 72 canetinhas, eu acho que ela tem 160, 168, uma coisa assim. E aí o kit dela, como ela comprou depois, né, chegou mais tarde. Então, quando essas canetinhas chegaram, ela já tinha pintado esse desenho. E esse desenho dela, gente, tá uma gracinha, meu Deus do céu, esse livro dela tá a coisa mais fofa do mundo. Mas ela acabou não fazendo, né, o efeito de cerejeira nessa daqui. E aí ela foi fazer em outro. E ela ficou muito chateada, porque nesse outro que ela foi fazer, ela começou fazendo errado, entre aspas, né? Porque no tutorial mostrava uma coisa, mas ela acabou se confundindo, fazendo do jeito ao contrário. E aí ela ficou super chateada, porque ela falou, não, mas tá errado, isso aqui podia ter ficado melhor, blá, blá, blá. Eu falei, mãe, tá lindo sua árvorezinha de cerejeira, tem nada de errado com ela, ela tá linda. Só que sabe como é que é, né, gente? Quando a mãe bota uma coisa na cabeça, ninguém tira da cabeça dela. Aí ela até falou assim, que tipo, ficou legal, mas podia ter ficado melhor se eu tivesse feito do jeito correto. E que nem eu falei pra vocês, né, gente, que a gente não pode pintar a árvore primeiro e deixar pra pintar as outras coisas depois. Ela fez isso, ela pintou primeiro a árvore e depois ela foi pintando as outras coisas. E aí eu falei, mãe, mas era pra ter pintado a árvore só depois que já tivesse pintado o céu, que tivesse pintado a casinha, não sei o que. Aí ela, ai meu Deus, era pra ter feito isso, não sabia, não sei o que. Aí eu pensei, mãe, relaxa, calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tá tudo certo. Até porque ela não tinha feito o efeitinho de nada caindo, né? De folhinhas caindo, flutuando pela imagem. Ela só tinha feito na árvore mesmo. Então eu falei, calma, vai dar tudo certo. Pinta aqui o telhadinho da casinha, que é o que tá mais perto.
da árvore, né? E depois coloca um pouquinho mais de folha, assim, perto do telhado, vai ficar melhor. Aí ela foi fazendo isso, no fim das contas deu tudo certo. Mas ela acabou fazendo, eu acho que naquele Bobbie Goods pequenininho, né? E ela queria ter feito no grandão, mas tudo bem. Ninguém morreu por causa disso. Pintei a bicicletinha com dois tonzinhos com Z, tonzinhos de roxo e dois tons de cinza, tá, gente? Parece preto, eu sei, parece, mas não são. São dois tons de cinza. Um tom de cinza para as rodinhas e para a parte de baixo do banco, o outro tomzinho de cinza para a parte de cima do banco. Pintei a cestinha de um jeito que eu não devia ter pintado. Como assim, Júlio, você não devia ter pintado? É porque eles ficaram como se fosse uma escadinha, tá vendo? Tá subindo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu queria ter pintado de um jeito mais aleatório, mas acabou que eu pintei desse jeito e nem reparei. Só reparei depois, quando tava pintando o último. Eu falei assim, ah, que cocô. Mas enfim, deixa quieto. Aí vim com a segunda cor, né? Fiz ali as batidinhas de pedrinha. Na verdade, eu não sei se eu já passei 2 ou 3 cores. Mas enfim, gente, não vai ficar muito preenchido, não, tá? Vai ficar meio espalhado, meio solto assim mesmo. Porque é como se fosse mais uma estradinha de terra com algumas pedrinhas que foram espalhadas pelo caminho por causa da vida, sabe? Que as pessoas andam, chutam pedrinha, o vento vem, bate e leva pedrinha e etc e tal, tá? Não é nada tipo assim, é um chão de pedras. Não, porque daí também, senão eu teria feito um pouco mais de coisa, né? Daria um pouco mais de trabalho aí. Não trabalhei muito nesse chão, não. Esse chão foi meio livre mesmo. Aí depois eu vim com mais 2 tonzinhos de verde pra pintar as folhinhas que estavam no chão, as folhinhas que estão na cestinha, as folhinhas que estão nas florzinhas, e depois vim pintando a seleção de flores. Eu pensei em colocar umas florzinhas de umas cores que não estariam no desenho, né? Por exemplo, pintar ou as florzinhas de azul, de... É só isso que não tá no desenho, né, gente? Laranja, sei lá, outra coisa, mas acabei pintando de rosa, roxo e vermelho mesmo. Na verdade, eu achei que eu poderia pintar, assim, de azulzinho bem clarinho e amarelinho bem clarinho, mas eu achei que já tinha muito amarelo no desenho, não ia ficar legal se a gente passasse amarelo de novo. Então, não coloquei o amarelo. E aí, eu achei que também não ia ficar legal eu colocar florzinhas azuis, porque ela já tava de azul. Mas depois, sinceramente, eu me arrependi. Eu achei que ia ficar mais bonitinho se as florzinhas da frente fossem azuis, sim. Mas deixa quieto, né? A gente faz parte. E aí, vim finalmente pintar as famosas árvores de cerejeira. Pintei super rapidinho, o passarinho tá aqui em cima. Não sei se vocês perceberam, ele é um amarelinho. Não, gente, um passarinho que parece mais um pintinho, porque ele é amarelinho com bico laranja. E honestamente eu não sei se eu vi muitos passarinhos na minha vida que são amarelos, né? Só vi muito pintinho assim, pintinho eu vi, né? Da galinha ali. Mas passarinho amarelo, bico laranja, não sei não se eu vi isso aí. Sei não. Mas na minha cabeça funcionava, eu botei ele assim. Comecei com a árvore amarela, tá? Então peguei aquelas corzinhas de acrílica que eu mostrei pra vocês. Acho que eu escolhi umas 6 canetinhas, mais ou menos. E aí vi pintando, tava variando as cores. Então eu pegava um amarelo médio, um amarelo claro, um amarelo escuro, um amarelo médio, um amarelo claro, um amarelo escuro. E ia pintando assim, meio doido mesmo. Pintei na lateral, tá, gente? Então não pintei. Eu encostava a ponta, soltava. Encostava a ponta, soltava. Encostava a ponta, soltava. E é assim, dando batidinhas que você vai fazendo esse efeitinho. Parece uma gotinha, não parece nem uma folha, parece uma gotinha. E são essas gotinhas que viram suas folhinhas, tá? Então fui fazendo ali por cima dos galhos, mas tentei não cobrir 100% os galhos. Podia ter coberto, tá, gente? Essas canetas cobrem, sim. Se você quiser cobrir, elas cobrem, mas eu não quis cobrir. Porque as árvores originais dela nem tem tanta folha assim. Eu preenchi bastante porque eu queria que ela fosse bem cheia. Mas geralmente os galhos aparecem, o céu que tá atrás aparece. Então eu deixei assim mesmo, tá? Bem cheinha, mas com um pouquinho dos galhos aparecendo, que era pra não ficar muito fake. E fiz algumas folhas caindo, algumas folhas se acumulando no pé da árvore, né? Quando geralmente acontece assim de cair muita folha, tem muito folha no pé da árvore. Mas não coloquei muito também, porque daí também a árvore não faz sentido ela tá tão cheia assim, com o chão tão cheio de folha. Vamos supor que começou a cair recentemente essas folhinhas, tá? Então depois eu fiz com a roxinha também, escolhi mais ou menos uns 6 tonzinhos de roxo e fui fazendo essa alternância também entre médio, claro, escuro, médio, claro, escuro. Depois derramei umas folhinhas ali pelo desenho, coloquei umas folhinhas caindo também na nossa cachorrinha, porque eu acho que não faz sentido ela estar passando por um trecho com árvores que está ventando e caindo folhas das árvores e não cair algumas folhas nela, na bicicletinha dela também pelo caminho. E aí depois fiz a mesma coisa com a rosinha. Perceba que eu levo
levo algumas dessas folhas para cima das outras árvores que já estavam pintadas, assim, a gente consegue ver ainda algumas folhagens da árvore de trás, porque se repare bem que essas árvores estão uma na frente da outra. Se bem que eu acho que a amarela ainda está um pouco mais à frente da roxa, mas enfim, elas estão uma na frente da outra. Então não faz sentido a gente não fazer elas passando o galho uma por cima da outra, né, gente? As plantinhas. E aí eu fiz ela ali bem bonitinha, bem recheada, mas sem deixar cobrir 100% os galhos. Fiz as folhinhas caindo pelo caminho, acumulando um pouquinho no chão. E esse foi o resultado final. Eu sinto, como eu disse pra vocês, que faltou um pouquinho de branco, mas tudo bem também, a gente não vai morrer por causa disso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse desenho, porque ele ficou muito lindo e eu amei de paixão fazer ele. E não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, deixar um comentário sobre o que você achou do desenho, deixar um like, compartilhar com um amigo. E se você tentou fazer esse desafio também, me avisa aqui nos comentários, fala como é que foi a sua experiência. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye!